E nós vamos ler o Salmo 49. Salmo 49. Acabamos de cantar, por acaso, o hino 49, não é, irmãos? Glória a Deus. Nem tudo é por acaso, Deus é que sabe de tudo. Glória a Deus. Salmo 49, se todos acharam, vamos ler em comunhão. Ouvi isto, vós todos os povos, inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo, quer humildes, quer grandes, tanto ricos como pobres. A minha boca falará da sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma na harpa. Porque temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas? Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Pois a redenção da sua alma é caríssima, e seus recursos se esgotariam antes. Por isso, tão pouco viverá para sempre, ou deixará de ver a corrupção, porque vê que os sábios morrem, que perecem igualmente o louco e o bruto, e deixam a outros os seus bens. O seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas e as suas habitações de geração em geração. Dão às suas terras os seus próprios nomes. Todavia, o homem que está em honra não permanece. Antes é como os animais que perecem. Este caminho deles é a sua loucura, contudo, a sua posteridade aprova as suas palavras. Como ovelhas são enterrados, a morte se alimentará deles, e os retos terão domínio sobre eles na manhã, e a sua formosura na sepultura se consumirá, por não ter mais onde more. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura. Aleluia! Pois me receberá. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece, porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Ainda que na sua vida ele bendisse a sua alma, e os homens te louvem quando fazes bem a ti mesmo, irá para a geração de seus pais, e eles nunca verão a luz. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Até aqui, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Que salmo de sabedoria, irmãos.
O salmista, aqui inspirado por Deus, preparou, inclina os ouvidos, eu vou falar para todos os moradores do mundo, seja humilde, seja pobre, seja grande, seja rico, não importa. O que eu vou falar, dizia o salmista, é uma sabedoria que vai acontecer com todos. E inexoravelmente acontecerá com aquele que nasce, vai ter o seu período de vida, que alguns são minutos, horas, alguns dias, outros meses, alguns anos. E o que mais vive, irmãos, dificilmente passa dos 80, 90. Raramente se encontra alguém com 100 e poucos anos. Mas a vida termina. E bem-aventurado quem, neste período da sua caminhada neste mundo, lembra que tem uma alma para ser resgatada. E lembra que o preço do resgate é caríssimo, como ouvimos aqui. E que ser humano tem este valor, porque não é ouro e nem prata. Só o sangue remidor de Jesus Cristo pode resgatar uma alma da sepultura. E o irmão encontrou este grande tesouro. A irmã encontrou este grande tesouro. Alguém que está ouvindo esta palavra, você já abraçou com a graça de Cristo Jesus, encontrou grande tesouro. E alguém que está ouvindo esta palavra, conhece a palavra, sabe que só o sangue de Cristo redime, perdoa, resgata da perdição e perdoa pecados. Mas você está deixando para depois. Antes de eu morrer, eu me batizo. E quem é que te disse qual é o dia da tua morte? Eu não sei o dia da minha. Nenhum de nós sabemos. Mas Deus sabe. E está mandando esta palavra para alguém que está dormindo, para que desperte com o toque desta trombeta celestial, que é a palavra de Deus. Porque vai haver um toque de uma trombeta de Deus para acordar do sono da sepultura. Mas aquele que vai ouvir é quem deu ouvido à palavra, quem fez ouvidos moucos, quem foi surdo à palavra, não vai ouvir o toque da trombeta da primeira ressurreição. Não vai ouvir. Ficará para a segunda ressurreição, para a ressurreição do julgamento e da condenação, porque poucos se salvarão pela misericórdia de Deus, pela ignorância, pelo desconhecimento, por não ter chegado a Ele o som do Evangelho, isto a Deus pertence, mas bem-aventurado quem tiver parte na primeira ressurreição. Então, quem sabe tem alguém, hoje a palavra não vai falar comigo, porque é uma palavra de doutrina, é uma palavra de sepultura, de morte, de fim de vida, e eu pedi a palavra para alguma coisa da minha vida terrena. Irmão, irmã, esta palavra é a tua resposta. Sirva a Deus e o Senhor abrirá as portas da tua vida material também. Não estamos aqui pregando prosperidade, mas estamos pregando a palavra que Cristo falou aos discípulos, quando Pedro, salvo erro, perguntou: Senhor, e nós que tudo deixamos para te servir, que será de nós? Porque estavam preocupados com a vida terrena, com o amanhã, com o comer, com o morar, com o vestir, com a sobrevivência da luta da vida presente.
E a resposta do Senhor foi esta: vocês que deixaram tudo o que o mundo oferece para me seguir, eu vos digo, tereis aqui nesta terra família, a família de vocês vai aumentar, é uma família cristã, casas aumentarão 100 vezes mais. Onde a gente chega numa casa de um irmão, somos bem recebidos. Vocês terão tudo aqui nesta vida, Deus prepara. E por fim, a vida eterna. A parte que nada desta vida pode dar, que o ouro e a prata não compram, quem creu no Senhor Jesus, seu sangue o resgata da perdição para a vida eterna. Então, irmãos, quem tem esta esperança gloriosa consigo, não se irrita, não se ira, não tem inveja da vida de ninguém aqui da terra, porque temos a segurança da vida eterna, não precisa cobiçar, não precisa tomar de ninguém, não precisa desejar a morte de ninguém, ao contrário, deseja que também ele ou ela tenha a vida eterna, a paz que dinheiro nenhum da terra compra. Quem tem o capacete da salvação, que não é um capacete, vamos dizer, de um soldado, irmão, na guerra, ou um soldado da polícia militar, mas o crente que tem a confiança da misericórdia de Deus na sua vida, é um capacete invisível, que o inimigo pode lançar dardos, pode querer soprar no ouvido, você está perdendo tempo, você é jovem, você é bonito, você é bonita, aproveita o mundo, aproveita o que ele te oferece. Esse capacete, que é a esperança da vida eterna, rebate qualquer arma do inimigo. Você não me convence com o teu laço, com a tua cilada, com a tua proposta, porque eu tenho a esperança da vida eterna na minha cabeça. Glória ao nome do Senhor. Então, irmão, o salmista, pelo Espírito Santo, dizia: inclinai os vossos ouvidos para ouvir o que eu vou dizer, porque aquele que me ouvir não teme os dias maus, não teme a iniquidade, não teme os que lhe armam ciladas. Aqueles que confiam em ti ficarão livres de tudo isto, mas ai daqueles que confiam nos seus bens, nas riquezas, na multidão das suas riquezas. Nenhum desses que a sua esperança, a sua confiança está em coisa desta vida. Tem quem confia na sua juventude, tem quem confia no seu preparo físico, no seu corpo, como um bom atleta, como um bom jogador, que ganha milhões por ter um corpo perfeito e ser um excelente jogador na modalidade de jogo ou de atletismo dele. Mas a confiança está num corpo mortal. Tem quem confia na sua intelectualidade, na sua formação, no seu pós-doutorado, na sua capacidade cognitiva. Termina também, a glória do homem termina. Glória ao nome do Senhor. Bem-aventurado
quem confia no Senhor e tem no Senhor a sua esperança e deposita no Senhor a sua dependência, reconhecendo: Senhor, sem ti eu não sou nada, sem ti eu não posso fazer nada, mas contigo eu saltarei o muro que aparecer na minha frente. Contigo eu passo no meio da multidão do exército do inimigo e terei a vitória. Glória ao nome do Senhor. Então, irmão, quem confia em si mesmo, seja na sua riqueza, nas suas propriedades, nos seus bens, na sua empresa, nos seus lucros, ou confia na sua posição de mando, de autoridade, ou confia nos seus conhecimentos que ele se dedicou a vida toda, tudo isto acaba, irmão. Como diz aqui a palavra, nada disto de modo algum pode remir a sua alma, nem a do seu irmão, nem de quem ele quer bem. Não, confia em mim, porque eu sou muito rico, eu tenho tudo aqui, te levo no melhor hospital, te faço ser consultado pelo melhor médico que conheço. Irmão, não é que estamos pregando aqui, nem a palavra está dizendo que isto desagrada a Deus ou não pode ser feito. Quem tem condições, faça. Mas bem-aventurado quem, tendo condições, confia em Deus e sabe que Ele é seu Senhor. Como Davi era rei, tinha muitos bens, muito ouro e prata, mas ele dizia: eu reconheço que eu sou rei sobre o povo de Israel, mas tem aquele que é rei sobre todos, e eu sou servo dele também. Glória ao nome do Senhor. Então, nem para o seu irmão pode remir ou dar a Deus o resgate da sua alma, pois a redenção da alma é caríssima e os seus recursos se esgotariam antes. Pode ser o homem mais rico do mundo, irmão. Todos os seus recursos e dos recursos do mundo inteiro não resgata uma alma sequer. Só o sangue de Cristo tem poder de resgatar. Glória ao nome do Senhor. Por isto, também aquele que não tem a confiança em Deus, que não lhe foi colocado o capacete da salvação, ele não vai viver para sempre. Sua vida vai terminar como do pobre, do rico, do grande, do pequeno, do indouto, do sábio. Todos perecem, mas diz aqui a palavra, irmão, porque vê que os sábios morrem, que perece igualmente o louco, o grande, o bruto, todos terminarão a vida e deixam para os outros os seus bens. E muitas vezes gera contenda, divisão, inimizade entre irmãos, cunhados, sobrinhos. A confusão é grande. E diz aqui a palavra: o seu pensamento interior é que as suas casas são perpétuas. Não, eu tenho uma mansão, tenho uma boa casa, é minha, é para os meus filhos, para os meus netos, mas ele pensa que ele vai viver a vida junto com os netos e bisnetos que vêm. Não é perpétua a casa, ninguém tem morada permanente neste mundo, irmão. Nossas moradas eternas estão no céu. Por isso ajuntemos tesouro no céu, onde o ladrão não rouba,
onde a ferrugem não corrói, onde a traça, muitos guardaram dinheiro debaixo de colchão, dinheiro, não dinheiro que desvaloriza, irmão, dinheiro que mantém valor, como o euro, como o dólar, mas veio a traça e ele não sabia, o colchão estava, enfim, ali infestado disto, e roeu tudo, virou pó, o dinheiro acabou, a esperança, pois a traça levou. No céu não entra a traça, não entra a ferrugem, e a riqueza que juntarmos no céu é para a eternidade. Então diz aqui a palavra, irmão, eles, nos seus pensamentos, as casas são perpétuas, e que vai passar muito tempo. Eles dão às suas terras os seus próprios nomes. Fazenda do Antônio, fazenda do Pedro Silva, e por aí vai, irmão. Ou eles põem lá o nome de um santo, mas põem o nome proprietário, fulano de tal. E ele olha, às vezes imensidão de terra, tudo isso aqui é meu, não é nada dele. Já já termina a vida, não leva para a sepultura a escritura, e se levar vai perder também, não vai valer nada. Não leva a terra, não leva o gado, não leva dinheiro, não leva ouro, não leva prata, não leva casa, não leva carro, não leva nada deste mundo, irmão. Glória ao nome do Senhor. Leva o bom testemunho, leva a fé e as boas obras e o tesouro juntado no céu. Jesus falava com a multidão a respeito desses mistérios. E alguém no meio da multidão veio perto dele e falou: Senhor, diga para o meu irmão repartir a herança que nosso pai deixou. E eu quero a repartição justa. Tu és sábio, tu és mestre. Diga para o meu irmão. Jesus, irmão, olhou para ele e deve ter pensado: pobre homem, eu estou falando de uma riqueza eterna, eu estou falando de uma herança que perdura para a eternidade. Ele está brigando com seu irmão carnal por uma herança que o pai deixou, e a confusão vem, irmão. Olha, isso se repete, e os espíritos da contenda ou das contendas continuam operando. Então, diga para o meu irmão. Ele respondeu: meu amigo, quem é que disse para você que eu vim para ser repartidor de coisa desta vida aqui, dessa terra? Bens materiais. Para isso tem, querendo dizer, não é? A lei e as autoridades legais para discutir, brigar e pegar parte da herança, os advogados e as taxas e assim por diante. Falou: olha, a riqueza de alguém não consiste no que possui aqui na terra, mas no que ajunta para a eternidade. Eu vou contar uma parábola, disse o Senhor. Um empreendedor, um homem inteligente, que geria as suas terras com muita direção, bom raciocínio, viu que naquele ano a chuva veio na hora certa, tudo correu bem o tempo, e as lavouras estavam sobrecarregadas. E ele, como um bom gestor, um bom empreendedor, pensou: não vai caber nos meus celeiros. O que eu faço? E logo a inteligência dele trouxe uma luz. Já sei, vou mandar construir rapidamente celeiros novos. E quando terminar, a colheita está pronta, e eu vou juntar tudo que é meu nos meus celeiros, e vou dizer à minha alma: come, bebe, dorme, folga, tens aí nos celeiros riqueza para muitos e muitos anos. Irmãos,
esta parábola, vista por alguém intelectual dos dias de hoje, poderia ser aí uma comissão de economistas e de entendedores na área econômica, daria um prêmio para esse homem, de um empreendedor de visão, um empreendedor correto, que fez na hora certa o que é certo, o que devia fazer. Mas Jesus disse, Deus lá do céu olhou e não disse o que uma comissão intelectual de economistas diriam. Parabéns, você é o empreendedor do ano, você é o empreendedor de visão. Deus diria, ó louco, esta noite vai ser pedida a tua alma, e tudo isso que você juntou, para que te serve? E o Senhor continuou com a multidão, por isso eu vos digo, ajuntai tesouro no céu. Irmão, é a palavra nesta manhã, nesta tarde. Glória ao nome do Senhor. Que Deus nos guarde, irmão. Cuidado, alguém que está cometendo alguma loucura também, de esfriar na fé, de olhar para o mundo, de ter inveja de alguém e da prosperidade de algum ímpio. Não, irmão, não olha para isto, olha para a sabedoria desta palavra. Olha os primeiros versos que lemos aqui nesta palavra. Ouvi-me, vós todos os povos, inclinai vossos ouvidos, todos os moradores do mundo. Glória ao nome do Senhor. Seja humilde, seja grande, seja sábio, seja indouto, seja pobre, seja rico, ouça esta palavra. E o salmista dizia, glória ao nome do Senhor. E o homem que está em honra, grandeza, boa saúde, ele se esquece de tudo isto, de repente ele vai para a sepultura como se fosse um animal, porque o corpo de carne humana e o corpo de carne de um animal que morreram são dois corpos mortos, são ali, irmão, cadáveres, cadáver de uma cabrita, de uma ovelha, de um boi, ou cadáver de um ser humano, irmão, morreu. A alma já não está no cadáver humano, a alma já está numa expectativa ou da vida eterna ou da condenação eterna. Então diz o Espírito Santo pelo salmista, glória ao nome do Senhor. Então, todavia, o homem que permanece desta forma é como um animal que perece, o caminho deles é uma loucura. E ainda a sua posteridade aprova o que ele falava e o que ele fazia, porque os filhos normalmente copiam os pais. Por isso, irmão e irmã, que exemplo você está dando? Que exemplo está dando aos teus filhos, irmão? Cria-os na doutrina e ensina a eles o caminho da vida eterna, para escapar da condenação eterna. E como ovelhas são enterrados, a morte se alimentará deles. Eu sei que esta palavra, irmão, pode não estar agradando alguém, e muitos, mas quem é espiritual está dando glória a Deus, aleluia. E quem até hoje não inclinou os ouvidos, permita a Deus que esta palavra, como um despertador de som alto e irritante, te acorde do sono, desperta tu que dormes, Cristo te esclarecerá. Glória ao nome do Senhor. E como ovelhas são enterrados, e a morte se alimenta deles, e os retos vão ter o domínio na manhã, ou sobre a manhã, como diz aqui, e os retos terão domínio
pela manhã, sobre inclusive os que não vão herdar a vida eterna. Que manhã é esta, irmãos? É a manhã da volta de Cristo. É a alvorada gloriosa. O nascer do sol é amanhã. É o alvorecer de um novo dia. A vinda de Cristo, que o globo terrestre, irmão, será rodeado pela presença da milhões e milhões de anjos que virão com o Senhor com poder e grande glória. Rodearão, como está aqui esse microfone, rodearão o globo terrestre. Em algum lugar será meia-noite, em algum lugar da terra será meio-dia, em algum lugar neste mesmo momento será 6 horas da tarde, em outro lugar 6 horas da manhã. Experimenta alguém que tem parente no Japão, ligar agora, vai acordá-los, irmão, porque é 4 da manhã lá, mas aqui quase 4 da tarde. Em algum outro lugar agora é 2 horas da tarde, como ali no Acre. Outro lugar ainda é meio-dia, algum lugar já é meia-noite. No momento da volta de Cristo, irmão, é a alvorada gloriosa. Não importa a hora no globo terrestre, o Senhor será o sol da justiça, que nascerá para a eternidade. Glória ao nome do Senhor. O justo se alegrará pela manhã. Irmão, esta manhã está mais perto do que você imagina. Irmã, a manhã da volta de Cristo, da alvorada gloriosa, que Ele será o sol que brilhará, raiando e indicando o início da eternidade, está bem pertinho. Então diz aqui a palavra, irmão, de uma forma muito clara, que os justos pela manhã, como diz aqui a palavra, irmão, eles se alegrarão. Glória ao nome do Senhor, porque todos vão como ovelha, irmão. O crente também vai como ovelha para a sepultura. Mas diz aqui que o ímpio também vai como ovelha. E quem é o pastor da alma do ímpio? A alma do justo é pastoreada pelo bom pastor. Jesus disse: eu sou o bom pastor, e eu conheço as minhas ovelhas, e elas conhecem a minha voz, e me obedecem. Irmão, termine os teus dias como ovelha de Cristo, porque tem aqueles que, guiados por pastor outro, que é o inimigo, irmão, o pastor dos perdidos, os guiará para a perdição eterna. Todos irão como ovelha para a sepultura. Bem-aventurado aquele que tem o pastor que se chama Salvador, Remidor, Redentor, Eterno. Glória ao nome do Senhor. Não deixe a tua congregação, irmã. Não deixe a tua congregação, irmão. Não abandone o teu pastor, porque você, descendo à sepultura como ovelha de Cristo, ressuscitará como remido de Cristo também. Então o salmista diz, irmão, olha, veja, depois leiam em casa, irmão, releiam esta palavra. O verso 14 é de uma importância enorme, e o verso 15 é o encerramento desta palavra. Olha o que diz o verso 14: como ovelhas são enterrados, todos. Precisa ver que pastor que é. Você que está ouvindo esta palavra aqui dentro, ou longe daqui, quem é o teu pastor? Irmãos, eu era muito jovem e vi um dia numa escola que eu lecionava, uma senhora muito triste, professora. E eu cheguei e falei para ela, filha de irmãos nossos. Falei, olha, não fica triste, posso te falar um salmo? Ela olhou para mim, meio desiludida, pode? Falei, o Salmo 23 é maravilhoso. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ela continuou me olhando triste.
Falei, a senhora não se alegra? Falou, não, eu não sei se o senhor é meu pastor, eu não sei se eu sou ovelha dele. Então não adianta falar o ânimo da palavra para aquele que é ovelha de outro pasto. É ovelha guiada e levada por outro pastor. Bem-aventurado quem sente. É o Senhor que é o meu pastor. Então ele está te falando que nada vai te faltar. Glória ao nome do Senhor. Então diz aqui a palavra, serão todos enterrados como ovelha, cessa tudo, termina a formosura, o corpo é consumido na morte. Mas no verso 15, mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Glória ao nome do Senhor. Irmão, irmã, quem está ouvindo esta palavra, o Senhor está dizendo, e a palavra de Deus não cai por terra, o Senhor Jesus é o teu pastor, nada vai te faltar, nem mesmo a ressurreição para a vida eterna em glória, pois o sangue dele te comprou, o sangue dele pagou a tua dívida, te remiu da perdição e do poder da sepultura também. É a palavra, Deus seja louvado.